Muito boa tarde para vocês, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao programa Alquimísticos. E eu estou estreando esse ano, eu demorei para gravar o programa esse ano, mas eu estou estreando em grande estilo, depois de uma vivência maravilhosa com a minha entrevistada de hoje, a grande Denise Mascarenhas, com esse cenário fantástico aqui que é a casa dela, olha isso, imperdível. Muito bem-vinda. Muito obrigada, Denise, muito obrigada. ao nosso programa. Muito obrigada. Gratidão, em primeiro lugar, por esses dias maravilhosos que eu passei aqui, aprendi muito. E deixa eu apresentar, para quem não conhece, vou fazer uma pequena introdução da Denise. A Denise Mascarenhas Alemão, ela é psicóloga, escritora, palestrante, terapeuta e pesquisadora da consciência. Por isso que ela foi atraída para o Mahalila. Então, ela já estudou xamanismo, biodança há muitos anos, psicologia transpessoal, psicologia junguiana, espiritualidade hindu, arquétipos, processos de despertar da consciência, criança interior, que é muito importante, sim, trauma e expansão da consciência. Ela entrou em contato com Mahalila em 1992, num ashram no sul do Chile, através do mestre indiano Harish Johari. Traduziu e divulgou os ensinamentos dele no Brasil e cria formações e vivências sobre o Mahalila. Então, nada melhor, então, agora eu vou passar a palavra para a Denise, ela vai explicar para vocês o que é o Mahalila, como é que ela vê o Mahalila, para vocês entenderem esse grande jogo. Ok, primeiro, muito obrigada por essa entrevista, é um prazer estar aqui com você. Na verdade, é um prazer ter você aqui nessa vivência, sim, né? E o Mahalila, ele entrou na minha vida num momento que eu estava vivendo um processo de despertar muito grande. Então, ele foi um guia também, um mapa desse processo de despertar. E é isso que o Mahalila é. Ele é um mapa hindu do processo de despertar na forma de um jogo de tabuleiro. E é isso que ele tem de especial. É ele ter sido concebido na cabeça dos mestres e sábios da Índia antiga, porque ele é de 1700, lá das comunidades Vaishnava da Índia. Então ele foi concebido pelos mestres e sábios assim, com a intenção de ajudar as pessoas, possivelmente foi essa a intenção, de ajudarem as pessoas a entender os seus processos. Então, como um jogo de tabuleiro, ele atinge muito mais facilmente as pessoas. A gente tem um entendimento melhor desse processo nosso na vida. Subidas e descidas, né? Então, é um jogo que tem 72 casas, que são arquétipos, que são estados de consciência que todos nós, em algum momento, nos identificamos. E ele vai mostrar com muita clareza essas subidas e descidas de energia que nós vivenciamos na nossa história. Então, para dar um exemplo para o pessoal que está nos ouvindo aqui, então vamos supor que eu estou tranquila aqui, igual nessa tarde, depois de uma vivência, e alguma coisa me gatilha alguma emoção. Então, o que acontece com a nossa energia quando você é gatilhado por uma emoção? Se você se apega àquilo ali, a energia vai lá embaixo, a gente se sente péssimo, mesmo que eu estava sentindo bem antes. Então, o jogo vai mostrando essas oscilações, essas subidas e descidas, ensinando as pessoas a identificarem esses pontos de gatilho, a identificarem as virtudes que precisam trabalhar e para que a sua energia fique mais estável em níveis altos de consciência. Então, basicamente, assim, não sei se eu expliquei... Eu costumo explicar para as pessoas que o Mahalila, as cobras são os nossos desvios, isso, as nossas falhas de caráter, os nossos pecados, e as espadas do jogo são as nossas virtudes. Sim. É né? Então mesmo. A gente vai transitando, eu até comentei com ela que eu vejo como a árvore da vida, isso, e a árvore do bem da vida e a árvore do mal, né? Que é a invertida, né? Que é a árvore da morte. Vamos dizer assim, que não é do mal exatamente, mas as forças evolutivas são as flechas, as escadas, e as forças involutivas são as serpentes. E você fala também que as serpentes são contrações e traumas. Sim. Né? E as flechas são abertura e presença. Exato. E foi isso que a gente veio trabalhar aqui, né? Então, nessa vivência que nós fizemos aqui de um aprofundamento no trabalho do Mahalila, nós fomos... o convite era para perceber que o tabuleiro ele está no nosso corpo. Vivo. Ele é vivo dentro de nós. Então, que toda vez... E que é uma grande percepção quando a gente consegue se dar conta
de que todas as nossas questões emocionais, elas são contrações no corpo também. Então, por exemplo, o que significa isso? Vamos supor, um estado de tristeza, você pode entender que o seu corpo acompanha essa emoção da tristeza, ou a emoção da raiva, o seu corpo acompanha também querendo fazer um movimento. Então, todas as emoções, elas têm uma contraparte corporal, somática, digamos assim. Então, e foi isso que a gente veio fazer aqui, né? O tabuleiro é o seu corpo, entender que o nosso corpo, ele é digamos, o receptáculo e também aonde as memórias traumáticas, elas se instalam. E se a gente não conseguir perceber isso, nós podemos ficar anos num processo terapêutico. Inclusive, fala-se muito em mordaças, né? Couraças. Tem gente couraças, né? Tem gente que tem couraças invisíveis na boca, tem gente que tem nos olhos. Basicamente, a gente tem 7 anéis de couraça básicos, que é o do quadril, que é pessoas que, ou a gente mesmo, todo mundo em algum grau, né? Endurece muito o quadril, onde está represado muitas emoções de proteção, de sexualidade. Então, aqui é muito comum você ter uma trava no quadril com emoções de medo e tudo aqui preso nessa região, nas vísceras. Nós temos couraça na área do coração, que é muito perceptível quando as pessoas são tão assim, né? Às vezes você chega numa pessoa, parece que tem um bloco de gelo aqui na frente. Então isso é uma couraça no chakra. Vamos dizer que todos os chakras que têm suas potenciais expressivos, nós vamos encontrar couraça. Então, enquanto o poder pessoal, todos esses chakras, o coração é muito, muito perceptível, até na fala. Nossa, eu sinto uma faca aqui, ou não sinto nada, que está frio, congelado. Ou a gente viu muito, né? Muitas pessoas aqui com uma sensação de a garganta tá presa. Então aqui é uma couraça, a couraça nos olhos, a couraça na boca. Então, todas essas couraças são contrações, se a gente for observar. Congelamentos da nossa estrutura muitas corporal. Vezes, em massagens você costuma acessar. Muitos massagistas trabalham só com isso. Sim, né? Claro, sim. E fazer uma limpeza, principalmente nesses pontos X. Nessas grandes couraças, né? Então, assim, essas grandes couraças são, assim, muito perceptíveis e, claro, então, se a gente for ver nas tradições mais antigas, nós temos o yoga, que também está voltado. Maravilhoso. Está trabalhando essas couraças, as danças e toda essa expressão. Mas o trabalho do Mahalila, nessa experiência do sentir, que é o trabalho que é um trabalho que eu estou trazendo, na verdade, foi finalizado aqui, né? Ele é mais, digamos que ele é mais detalhado na questão da percepção da couraça. Não, é alta costura no sentido de que é a sua específica, não é uma genérica couraça, como a gente às vezes tem um couraça aqui, é comum perceber aqui. Mas qual é a couraça, qual é a estrutura de contração da consciência dentro de uma pessoa, que faz com que ela também contraia a expansão da sua percepção, né, dos seus potenciais, dos seus talentos, da sua própria luz. É como se estivesse ali contraído. Então, toda dor, todo adoecimento tem a ver com alguma contração. Não tem jeito da gente... Nesse ponto a gente pode generalizar. Então, toda vez uma coisa contraída pode chegar num ponto que ela vire um adoecimento. Sim. Que cristaliza começa no espiritual. Tanto. Isso. E aí depois que vai pro corpo. Já está no corpo, mas fica tão cristalizado que não tem... Imagina uma coisa apertada aqui, você perde a circulação ali. Então, daí a pouco essa perna está com problema. Então, essa contração, ela vem das emoções que não fluíram, que não foi percebida. Então, essa parte somática das emoções é muito importante perceber. Então, o tabuleiro, ele é o seu corpo. E foi isso que a gente veio trabalhar aqui. Eu falo que é uma planta abaixo da vida. Né? Gostei disso. É porque estudei arquitetura. Aí eu falo que o Mahalila é uma planta abaixo da vida. Mas você sabe que eu não sabia que você estudou arquitetura. Eu estudei arquitetura, pouco tempo, mas eu estudei arquitetura. Não sabia que era artista. Eu gosto de pintar. Eu tenho vários dons que estão adormecidos que eu preciso voltar a trabalhar. Deixa eu fazer umas perguntinhas. Tem uns livros interessantes que a Regina... eu tô te chamando de Regina hoje. Pois tá me chamando de Regina, né? A Denise. Com alguma sintonia com alguma Regina tá pensando em mim.
Ela escreveu 3 livros: Jornada da Águia, Em Busca da Pérola e Roda do Tempo. E o Mahalila, né? E o Mahalila, que é o Desvendando principal, Mahalila, a tradução, que é sim. maravilhoso o livro. Você tem O que Em Busca da Pérola é um livro muito pessoal, assim, digamos, sabe? Assim, é um livro contando um processo de despertar. Sim. Então, contando essa trajetória que foi um despertar de Kundalini que eu tive aos 33 anos de idade. E esse processo é um processo meio complexo de elaboração. Então, digamos que a minha vida inteira eu fui atrás de elaborar essas experiências. Então, toda a minha trajetória foi em busca de entender o processo de despertar. Porque eu passei por um. Então, eu passei uma vida entendendo o processo. Foi assim, aos 33 anos eu vivi essa experiência de despertar. Como é que foi para você? O que você viu, assim? Não é que você entrou em conexão com o universo todo? Tem pessoas que têm... que se sente a árvore, se sente pássaro, se sente a flor, a água. É que o processo de despertar de Kundalini é uma subida da energia da Shakti pela coluna. Então, e ali, à medida que essa energia vai subindo, ela vai desbloqueando os chakras. Então, você vai tendo uma grande percepção, um conhecimento muito direto, mas ao mesmo tempo muita sombra que estava... A sombra que está lá, que esse é o ponto do desafio. Então, o processo de Kundalini, para algumas pessoas, a maioria é muito difícil. Ele é muito desafiador. Então, às vezes eu fico assim, as pessoas falam, eu vou trabalhar, vou despertar a Kundalini, fazer isso ou aquilo, assim, ou a pessoa não sabe o que está falando, ou não conhece nada disso. Que você vai fazer isso? O meu foi um processo espontâneo. Eu fiquei 6 meses com estado alterado de consciência. Uau! 6 meses direto com estado alterado, não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada, não conseguia me relacionar com ninguém. Então, assim, desde estados de êxtase, desde estados de ouvir o on do universo, esse que foi o que me despertou. Ouvir dentro, ouvir o on. Não foi um som ligado no aparelho. Então, quando essa energia chegou aqui, eu escutei esse som e foi isso que deu o impacto na minha consciência. Do universo, o universo vibra numa energia do on. Então, eu escutei isso expandiu, abriu o meu chakra coronário, estourou, que a sensação de ter estourado aqui alguma coisa. E ali, então, a primeira etapa desse processo que eu descrevo lá no livro, foi assim, mas mesmo sendo êxtase, é muito complexo você lidar com a realidade. Primeiro tem um processo de despertar, depois de integrar esses processos. Então, o despertar de Kundalini, depois, é como se abrisse um canal de rio. É uma energia represada que... É uma energia que todos nós temos. Sim. E que o ideal no melhor dos mundos, não é romper uma barragem. Então, qual que é o ideal dos mundos? Tem uma barragem igualzinha aqui, embrumadinha, aqui perto de nós, né? Então, tem uma barragem, o rio tá lá bloqueado. Aí chega uma pessoa muito bem intencionada e vamos lá desmanchar essa barreira. E ali, daí a pouco, tem um desastre atrás. Então, assim, eu não quero... tem todos os dois lados da história. Porque tem uma mistificação de uma maravilha. Então, assim, o maravilhoso é você ir despertando. Ir despertando e integrando essas experiências. E não um processo abrupto de consciência, onde existe muitos desafios. Muitos desafios. Se você não está acompanhado, se você não tem um mestre, se você não tem um terapeuta, alguém que entenda, você vai parar no hospital psiquiátrico. Que é o que acontece com muita gente. Tem uma frase que eu gosto que fala assim, que Deus dá o vaso que você pode suportar, normalmente. Né? Mas... Deus, olha, no processo de despertar, do desenvolvimento da consciência, a vida esta ou a próxima não faz diferença. Então ele vai te dar o vaso que você consegue, nas vidas. Sim, entendi. Nas vidas. Não numa só. Então ele não vai te... Isso não é verdade. Tá. Então, assim, eu depois disso, eu fiquei muito... Por ressonância, muitos atendimentos com pessoas em processo de despertar de Kundalini. Eu já atendi muita gente. Que por alguma ressonância chega. E eu não vou contar, porque nós estamos claro, não, assim, nós estamos ao vivo e a cores, mas ontem, aqui, uma pessoa que esteve aqui, não dos alunos, mas a gente teve um movimento aqui, e uma pessoa está vivendo um despertar de Kundalini. Uau! E ela falou isso comigo. E aí, o que acontece? O que ela estava falando? Justamente do desafio.
Então, assim, uma pessoa pode ser mal diagnosticada com uma... Porque são processos muito fortes, não só de abertura do espiritual, campo, né? do campo, mas é uma... O que nos impede de perceber o campo é também uma... São nossas questões acumuladas nos chakras. Então, assim, você pode ter enfrentamentos muito grandes de medo, de situações que vão vindo do seu inconsciente, arquétipos do inconsciente que vão emergindo. Então, é um processo que precisa de um acompanhamento. Delicado. Precisa de alguém para você dialogar, porque senão você fica muito sozinho. Eu não tive isso. Então, para mim, foi muito complicado lidar com algo que eu não tinha ideia do que era, que estava acontecendo. Como numa época que não tinha internet, porque não tinha internet nessa época, então não tinha Google pra gente, que hoje está tudo disponível e você vai ver, você encontra pessoas. Então, assim, era uma outra realidade que me obrigou a ir atrás, assim, quase no desespero de pessoas. Então, eu fiz uma jornada de tentar encontrar pessoas que tinham vivido isso, de viajar atrás dessas pessoas que passaram por vivências, de encontrar, e aí eu fui encontrando pessoas, também fui fuçando e encontrando, e tentando encontrar pessoas que viveram o processo de despertar. A Marisilda Lopes, por exemplo, que é uma escritora, eu fui na casa dela, fiquei hospedada na casa dela, ela nem deve lembrar por ter tantos anos, e só para falar sobre isso. Então, assim, buscando o entendimento sobre os processos. Porque os processos são muito intensos, desde não conseguir dormir, de insônias, de mudanças no seu organismo, de mudanças vibracionais, de espasmos musculares, que é o meu maior problema até hoje. Espasmos. Eu tenho isso um pouco, espasmo. Espasmo, que é o meu corpo de noite, aí eu passo a noite pulando, não, o corpo pulando, o corpo inteiro pulando, atrapalha o meu marido de dormir, às vezes eu vou dormir no outro quarto, porque a noite inteira sai pulando, assim, ondas de energia. Então, assim, são muitos sonhos estranhos, assim, são conteúdos do inconsciente vindo. Então, assim, hoje eu entendo esse processo muitíssimo mais, mas naquela época era como se fosse uma loucura. Você entende? O que é isso? E é muito fácil o problema são os arquétipos no seu inconsciente. Então, ali, se isso for mal compreendido, você vai achar que você é um missionário, tem que salvar o mundo, ou às vezes você vai achar que você tem que... Então, a gente vai vendo, a pessoa tem acesso a coisas que você... Porque o futuro e o presente e o passado, ele é uma coisa só. Acontece ao mesmo tempo. Exatamente. Então, você começa a acessar realidades, e aí você está achando que vai ter um desastre que amanhã... Porque a sua interpretação, você entende? Você vê um apocalipse, você vê não sei o quê. Então, assim, como que você vai lidar com isso? Ou organizar na sua agenda? Estou enxergando isso. Pode ser hoje, pode ser daqui a 1000 anos. Porque você está vendo quartos. É como se essa linearidade é do nosso tempo. É como se tivesse várias coisas ali. Eu abro uma porta ali, tem uma linha de possibilidade. É isso que as pessoas que têm acesso precisam entender. É uma linha de possibilidade, assim como essa aqui é outra linha de possibilidade. É como se tivesse várias linhas. Então, quando você acessa a linha, você não sabe exatamente, é uma linha de possibilidade. Mas aí a pessoa começa a confundir isso. Então, assim, até que haja uma calma, um esclarecimento, fica muito conteúdo difícil de lidar. Hoje o comentário, a gente teve uma conversa hoje. Eu adoro o retiro porque você consegue falar sobre assuntos que você ama com as pessoas de uma maneira natural. Né? Ainda mais que a gente desse mundo. Aí estava falando sobre a Helena Blavatsky, que ela acessava os registros akáshicos para trazer conteúdo para os livros. Então, você falou, eu pensei nisso. Eu não sei, não necessariamente, às vezes não voluntário e às vezes voluntário. Então, assim, eu tenho até uma certa facilidade de acessar os registros akáshicos quando eu medito e vou lá buscar. Mas eu vou lá buscar informação, como se fosse uma biblioteca. Então, sim. Sim. Na verdade, qualquer um... Sabe o que acontece? Eu não estou falando de grandes... Não, então, mas... Nós todos temos essa possibilidade. É que tem gente que foca... E outra que não foca. Então, assim, não é uma coisa... Eu não quero é uma disciplina, é uma disciplina espiritual. Não é nem... Sabe o que é? É um acesso que todos nós temos. Sim, sim. O problema é que a nossa mente é tão bagunçada. É tipo assim, eu vou te trazer
a gente tá tão cheio de bagunça na cabeça e pouco de silêncio, não tem silêncio. Então aqui tá, imagina que aqui tem um monte de papel. Que tanta papelada assim. Eu falo assim, olha, você vai achar aí nessa papelada o que você está procurando, tá aí. Uhum. Então, o que falta é uma orientação de onde procurar. Não é que não esteja acessível, está acessível para qualquer um. Mas é que as informações, principalmente do registro, para mim, elas vêm na forma de imagens. Em Tem sonhos? Não, acordado. Olha, A do Akasha mesmo. Então é tipo assim, eu quero perguntar isso lá para uma caixa. Então, quando eu pergunto, eu tenho que focar. Como no Mahalila é um bipar, eu tenho que saber onde eu estou e para onde eu quero ir. O que eu estou perguntando para o campo? Porque o campo, ele responde a sua intenção. Então, se eu coloco uma intenção, eu estou acessando o registro Akasha para isso. É igual ir na biblioteca. Você pode pulsar lá à vontade ou você pode ir procurando alguma coisa. Então, como a biblioteca é tipo... É vasta. É tipo a IA. Nossa, a IA é o registro Akasha. É verdade, concordo. Sabe? Para mim, a representação... Ela vai buscando muito rápido aqui, tudo. Então tá, a IA. Então, tá bom, a IA tá lá. Ela pode falar qualquer coisa, mas você tem qual pergunta? Não, mas já tá aí. Qual pergunta? O que você quer saber? O que você quer saber? Então, eu preciso... Aí, se você também não faz... É que nem chegar no topo da montanha e tá de frente pro grande mestre. Não tem Esqueci o que eu ia perguntar. Você sabe que isso é muito interessante, porque no xamanismo norte-americano, eles dizem, eu não sei se é assim mesmo, mas eu ouvi que era assim, e acredito que sim, que muitos xamãs, eles, quando você vai conversar com eles, e você vai fazer uma pergunta, eles pedem vocês para fazer os rezos primeiro. E cada rezo, foi assim que eu aprendi, cada rezo é uma pergunta, a pergunta que eu quero fazer. E o que é um rezo? É um patuazinho, se fosse assim, um patuazinho de pano, você tem que recortar esse paninho, você trabalha. Recorto, coloco lá um pouquinho de terra, um pouquinho de erva, faço um patuazinho, amarro, e pego esse patuazinho e ponho aqui no meu coração e pergunto, o que eu quero saber? Eu quero saber do meu caminho espiritual, quero saber do meu caminho espiritual. Aí o mestre, ele pede para você fazer 500 rezos e fazer essa pergunta, antes de conversar com ele. Quero saber do meu caminho espiritual. Você tem certeza que é isso mesmo que você quer perguntar? Eu quero saber do meu caminho espiritual, aqui no plexo, aqui no coração e aqui na minha mente. Quero saber do meu faço. Ele manda você fazer assim, 100 brancos, 100 vermelhos, 100 pretos, 100, de acordo com cada direção. Nossa. Aí na hora que você chega lá, você dá presenteio para ele os rezos. Fala assim, agora, qual que a pergunta era essa mesmo? É porque tem ser humano que é tão indeciso às vezes, né? Que chega na segunda hora e fala, nada disso. Outra coisa. Não era nada disso. Eu elaborei umas perguntinhas aqui para você, vamos ver. Qual a casa do tabuleiro que desmonta as máscaras das pessoas? Nossa! Todas as flechas e alguma máscara será desmontada. Se você segue as flechas, por exemplo, o altruísmo, né? Que é o fazer uma ação abnegada, sem uma busca de resultados. Ela vai desmontar uma serpente de alguma maneira. Qual que é a serpente? Da necessidade de reconhecimento. Se eu estou fazendo ali com um serviço abnegado, então aquela máscara de eu faço para que... Olhem para mim, olha, por favor, estou fazendo. Estou doando. Então, não existe uma, a não ser a consciência cósmica, é essa sim. Esta desmonta todo isso tudo. Quem realmente desmonta o ego como um todo é a casa da consciência. Só ela que tem esse poder. Olha. Só ela. Estar na consciência é deixar-se conduzir pela consciência. De verdade. Então não tem ego ali. Não tem uma estrutura. É só a consciência que é capaz de fazer isso. Eu acabei de jogar, tem um detalhe muito interessante da Denise, é que ela criou um jogo virtual. Isso me encantou muito, além do tabuleiro que ela criou, livros serem maravilhosos, eu tenho um gosto estético e eu me encanto por essas questões da beleza. E ela criou um tabuleiro muito bonito, mas um que é muito funcional, que eu acabei de jogar, que é o virtual, né? E a gente pode levar para o mundo inteiro esse tabuleiro. E uma coisa que a gente comentou no jogo e que eu acho importante falar é que quando você entra no fluxo da vida, tá tudo certo. Tudo certo.
E aí, eu joguei um dadinho, eu falei, a gente não estava achando o dado, aí eu falei, vamos procurar um dado virtual aqui na internet, né? Aí o Pietro falou, não, ela falou que não pode fazer assim. Eu falei, mas se você tiver sem dados, você tem que dar um jeito e improvisar. Aí eu joguei no dadinho virtual, deu 3. Aí ele achou um dadinho pequenininho, jogou, deu 3. Falei, tá vendo? Puxa vida! Eu falei, Que quando o universo... sincronicidade! Então. Uhum. E aí o meu jogo que a gente fez agora tem a ver com o que você falou, porque a minha busca é aprender a acessar a compaixão, né? Que é chegar na compaixão. E o jogo, ele foi muito para isso mesmo, né? Que a gente tem todo mundo que trabalha com terapias precisa aprender a se promover sem se deixar levar pela vaidade, se deixando levar realmente pela dádiva de oferecer os talentos, né? Sim. E aí o reconhecimento, ele vem naturalmente, não quando você força. Exato. E aí é muito interessante tudo isso, né? Deixa eu ver qual outra pergunta. Por que algumas pessoas resistem tanto ao autoconhecimento? São as resistências mesmo. Por que resiste? É por causa da própria resistência. O que acontece? A experiência inicial que cria resistência é uma experiência de dor. Esse é o ponto. Então, se alguém me rejeitou alguma vez, eu fiquei com uma dor de rejeição. Aí eu criei uma resistência de me abrir de novo. Então, por que eu não... Mas a cura está justamente a abertura. Mas o medo de ser ferido de novo, o medo dessa vulnerabilidade é que cria as nossas resistências. Então, para romper uma resistência, não existe um quebrar a resistência. Ou, eu não acredito nisso terapeuticamente, porque eu não acho que isso é muito arriscado. Porque a resistência também tem uma função. A resistência só é quebrada em um ambiente seguro. Onde você se sinta amado de verdade. Né? Acolhido. Que eu possa mostrar a minha vulnerabilidade. Agora, na experiência nossa do dia a dia, você pode mostrar a sua vulnerabilidade? No ambiente de trabalho, você pode falar que você está com medo? Você vai ser substituído. É verdade. Então, você tem que ser fortão, durão e não sei o quê. E ali, por isso, as pessoas vão ficando resistentes. Porque não acessaram uma camada a mais de confiança onde elas experimentam. Porque o ideal é igual porta. Eu adoro porta. Porta é um negócio perfeito. Sabe por quê? Você abre e fecha. Eu nem estou presa e nem estou aberta. Então, eu fecho quando é necessário e eu abro quando é necessário. O problema é porta emperrada, que você fica preso lá dentro. Agora, uma resistência é uma porta emperrada. Interessante. Não é? Então, assim, olha só. A gente abre e a gente fecha. Então, vem alguém ali que vai me atacar. Eu vou ficar aberto, feito uma pessoa que não tem consciência também do perigo? Não, eu vou me proteger, tá certo? Proteger. Mas na hora que não precisa, eu me abro. É a questão da consciência. Mas aí entra a consciência. Outra pergunta. Você sente que estamos numa crise coletiva ou num despertar coletivo? Os dois. E como é que tá a luz? Tá boa ainda? Aí. Não? Tá. Então a gente já vai terminando. Então essa vai ser a última pergunta. Você quer que eu acenda a luz ou não? Você vai Pode acender. A gente ainda tem uns 10 minutos, né? Não sei se é a luz. Então deixa, vai, vamos... Então fala. Então agora nós estamos no escurinho, né, gente? O que você perguntou? Você sente que estamos numa crise coletiva ou num despertar coletivo? Nos dois mesmo. Exatamente porque estamos numa crise coletiva, isso é até explicado assim na psicologia analítica junguiana. Então, quando a gente está num processo de riscos, começa a surgir as forças de preservação. Então, hoje existe realmente uma... Eu não gosto de usar a palavra guerra, batalha, mas que a gente está com forças evolutivas e involutivas muito afloradas, nós estamos. Então, existe uma grande tentativa, eu nem coloco isso como alguém exatamente, mas existe uma força de inconsciência muito grande. A gente é observado, você observa? Então, o próprio uso da internet, o próprio maneira como nós estamos nos
alienando. Então a gente está perdendo uma coisa que é o que dá a consciência, é a nossa capacidade de atenção. O que está em jogo hoje é a consciência. Então, é uma guerra de consciência. É uma guerra de consciência. Ou as pessoas vão para a inconsciência e vão assim escorregando felizes para a inconsciência, ou nós estamos, alguns não, muitos estão num grande processo de despertar. Então eu não sei, na minha percepção é essa separação meio desse joio do trigo, porque existe um movimento muito de inconsciência juntamente com um grande movimento de despertar. Então a gente nunca ouviu falar tanto, nunca teve tão disponível todas as informações para um despertar, tantas terapias novas aparecendo, tantos canalizadores, tantas pessoas que são luzes no planeta, enquanto as luzes estão acendendo, tá ali, tem as zonas de inconsciência aparecendo também, muito fortes. Então, vamos finalizar aqui, que nós sejamos luz no meio dessa escuridão. Que nós possamos acender a nossa luz. Que a gente possa acender a nossa luz e resplandecer para os outros. E vocês apreciaram aí o pôr do sol atrás de nós. Não ter esse gostinho do pôr do sol. Muito obrigada. Muito obrigada, adorei também. Gratidão. E até a próxima, né? Que você falou que vai fazer de repente dar uma continuidade. Eu pretendo, eu gostaria de dar para a gente trabalhar essa ancoragem da luz, né? A gente trabalhou muito a liberação dos traumas. É verdade, eu quero estar presente. Então um beijo para vocês, beijo. Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. In the morning when I wake and the sun is coming through, oh, you fill my lungs with sweetness and you fill my head with you. Shall I write it in a letter? Shall I try to get it down? Oh, you fill my head with pieces of a song I can't get out. Can I be close to you?